se estás na presença de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Está iniciando a programação Cavaleiros Restauração pelo YouTube. Nesta manhã, nós estamos aqui, a área Vila Jardim. Ao meu lado, meu pastor, meu companheiro, pastor Alvacir, pastor da área Vila Jardim. Deus abençoe, meus irmãos. A saudação, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos, que estão logados conosco, e também nosso companheiro, o presbítero Ricardo, que é o encarregado desse programa. E é muito bom nós estarmos juntos aqui hoje. Amém. Essa é uma programação do Ministério Restauração, onde o presidente do ministério é pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de comunicação, pastor pastor Roginaldo, aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando essa programação, estaremos fazendo uma oração para todos aqueles que estão conosco e aqueles que ainda irão entrar nessa programação para terem um dia abençoado por Deus. Então estaremos orando. Deus amado, Deus misericordioso, Criador do céu e da terra, santo é o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que tu nos deste, Senhor, pela noite que nós passamos, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. E te pedimos, Senhor, nos abençoa nesse dia, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão participando e aqueles que participarão mais tarde, Senhor. Abençoa, Senhor, esse dia, Senhor. Aquele que está indo para o seu trabalho, que está indo para a sua escola, aleluia, para os seus afazeres desse dia. Que tenha um dia, Senhor, com o Espírito Santo dirigindo as suas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, Senhor, falar do amor de Deus, falar, Senhor, daquilo que Deus tem, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Ele tem, Senhor, a palavra certa, a palavra da salvação. Que nós possamos ir a Cristo para nos pedirmos, Senhor, a sua, Senhor, direção para as nossas vidas, Senhor. E o mais importante, a salvação de almas, que nós possamos ter muitas almas para apresentar para Cristo, Senhor, no dia que Ele vir buscar a sua igreja. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo uma palavra, aleluia, para nós estarmos iniciando nossa manhã. Glória a Jesus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, versículo 35. Aleluia, que nos diz: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia, por essa palavra. Jesus veio ao mundo porque o Pai enviou. Aleluia. Ele veio e desceu do céu para ser o pão da vida. O pão, aleluia, o pão que alimenta a nossa alma, aquele que nos dá a vida eterna. Quem vai a Cristo, aleluia, e se firma em Cristo Jesus tem a vida eterna, porque não terá fome, aleluia, porque Cristo tem a palavra que nos alimenta a nossa alma, que nos dá a vida eterna. Glória a Jesus. Glórias. No enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles diziam que Moisés deu um maná, que Deus deu o maná, que deu a comida, as cordonizes, a comida que descia do céu. Mas a comida que desceu do céu é Cristo Jesus, aleluia, que o Pai nos enviou para a salvação de todo aquele que é pecador, todo aquele que tem fome e que se vai a Jesus, aleluia, que come a palavra de Jesus, que Jesus ensinou os seus discípulos, que Jesus ensinou aqueles que estavam ao redor dele, aleluia. Aquela é a palavra viva, aquela que é o pão da vida, que dá vida eterna, aquele que come do pão de Cristo não tem mais fome, aleluia. Ele tem a vida eterna. Agora ele é nova criatura, é criatura do reino, aleluia, porque ele tem certeza que não é mais desse mundo, aleluia, que é do reino de Deus. E Cristo subiu
ao céu, está sentado à destra de Deus e nos dá a vida eterna. Quando nós seguimos os passos de Jesus, quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, aleluia, nós levamos a sua palavra a todo aquele que está necessitado, aleluia, e eles comem o pão que é Cristo, o pão da vida, e não tem mais fome. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor, vamos lá. É isso que o nosso companheiro falou, quando Jesus se declara pão da vida, ele está querendo dizer que ele veio para saciar a necessidade da nossa alma. Em Lucas 9, e o verso 1, Jesus, ele chama os discípulos e dá-lhes poder, dá-lhes virtude. E o verso 3 do Lucas 9, ele fala ensina a ter a dependência total do seu poder, do seu reino. Quando ele diz para os discípulos, olha, vocês, a partir de agora, não precisam se preocupar, você não leve nada. Não leve bolsa, não leve sandália. Isso significa que Jesus não estava dizendo que eles iam passar necessidade, mas ele estava transmitindo a confiança que os discípulos deviam ter nele. Vocês não levem nada porque eu vou cuidar de vocês. Vocês não levem nada porque as vossas necessidades vão ser supridas, irmão Ricardo. Foi isso que ele fez com aquela população inicial da igreja e é o que ele continua fazendo até hoje. Principalmente, nós somos testemunha viva, que o Senhor não nos deixou faltar nada e não nos deixará até o dia da sua vinda. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos dar alguns recados, alguns avisos. Aleluia. A nossa igreja ali, a área Vila Jardim, temos os cultos, a Vila Jardim, que fica na Avenida dos Prazeres, 964. Nós temos cultos de ensinamento às quartas-feiras, às 20 horas. A partir das 19 horas, temos oração. Glória a Jesus. Aos sábados, temos consagração a partir das 9 horas. À noite, às 19 horas, temos ensaio da juventude. E às 20 horas, o grande culto da juventude da área Vila Jardim. Domingo, temos culto, temos a escola bíblica a partir das 18h40 e às 20 horas, sempre um grande culto público. Aleluia. E na nossa congregação, ali da Chácara das Pedras, a Rua Souza Lobo, número 105, Alameda 3, número 377, temos culto todas as noites, das sextas-feiras, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Aleluia, glória a Deus. Esses são os nossos horários de culto. Glória a Jesus. Temos o René. Glória a Deus. Temos aqui conosco, aleluia, lá de Santa Catarina, presbítero René Ló, aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Nós estamos sempre orando pelo irmão. Glória a Deus. E de Moçambique aleluia. Também. E de Moçambique, Judas Raimundo Oficial, aleluia, ligando para participar de Moçambique, Ministério Restauração. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Temos um bom dia, que nós possamos, aleluia, serem abençoados, os nossos irmãos que estão longe ou que estão perto, participando dessa programação. Glória a Deus. Também nós tivemos, no sábado passado, a Vigília dos Cavaleiros, aleluia, que estava abençoada, aleluia, essa vigília, a Vigília do Ministério Restauração, já está na programação do Ministério. Sempre alguns dias antes do congresso missionário, no mês de novembro, nós temos essa vigília. E cada vez a vigília está crescendo, aleluia, porque nós somos um departamento pequeno, novo, então os cavalheiros ainda estão se adaptando esse novo modelo. E
no passado nós tínhamos poucos cavaleiros participando, mas nessa vigília a igreja estava cheia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tivemos ali uma grande vigília, onde os nossos irmãos ali louvaram a Deus, oraram, aleluia. Tivemos 2 palavras tremendas para a edificação das nossas vidas, aleluia, onde os cavalheiros tiveram ali, tiveram as suas famílias, irmãs da União Feminina, a juventude também cooperando, glória a Deus por isto, o corpo unido, aleluia, em prol da igreja, glória a Deus, em prol, aleluia. E essa vigília também vem para nós pedir a bênção de Deus. A vigília também é para, aleluia, nós entrarmos no mundo espiritual, aleluia, para o congresso e para, aleluia, o congresso de missões e também para reuniões, aleluia, do Ministério Restauração. Ali, os irmãos ali já estão entrando espiritualmente na presença de Deus e pedindo que Deus prepare tudo, aleluia, para nós termos um grande congresso, um grande reunião ali de obreiros, reunião de ministros, aleluia, onde vai ser tratado os assuntos da igreja. Glória a Deus, aleluia, aleluia. São esses os nossos avisos, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos estar, glória a Deus, também, pastor, o senhor tem uma... Glória a Jesus, uma palavra para nos passar nessa manhã. Glória a Deus. Lembrando também ainda da nossa convenção, né? E é dia 23 e 24, né? Dia 22 já começa a reunião da mesa diretora e o conselho. Os conselhos, então, retiro, né? Eles se retiram dia 22 ali para alinhar como é que vai ser. Os assuntos, né, que vão ser tratados. Que vão ser levados para a convenção. E nosso pastor já deve estar próximo ao retorno, né? Pastor Humberto. E nós vamos convidar os irmãos, convidar os obreiros todos, para nós entrar nesse mundo espiritual, né? Hoje, a partir das 9, também tem a oração dos pastores, né? Mas vamos lá. Eu li em Lucas, capítulo 9, verso 1, dando uma notinha sobre a Vila Jardim, né? Amém. Nós recebemos domingo um evangelista da Assembleia de Deus, tradicional, evangelista Derli, com 82 anos, mas está firme, né? Amém. Cantando, falando a palavra de Deus. E mais o pai do presbítero Rogério também, que veio, estava ali meio encostado à beira do caminho, né? E fez um propósito com Deus de retornar. Então é motivo de alegria, meus irmãos. E como no capítulo 9... E o verso 5, por exemplo, o Senhor prepara os discípulos para algum tipo de frustração, né? Ele disse, se vocês entrarem em alguma cidade, alguma casa, e não receberem vocês devem, ao sair, sacudir o pó da sandália e partir para outra. Nós estamos vivendo num mundo de tantas frustrações, irmãos. Tantos problemas relacionados a decepções, porque muitas dessas pessoas, quando absorvem essa frustração, eles não têm conhecimento, irmão Ricardo, dos conselhos de Jesus. Jesus não decepciona ninguém. Aliás, ele ensina que as decepções fariam parte, ou provavelmente fariam parte da nossa caminhada. Então ele diz, vocês vão encontrar alguém que não vai aceitar
o Evangelho. Mas você não deve ficar com mágoa, com restrição, não deve ficar traumatizado, simplesmente sacude o pó da sandália, ou seja, dê as costas e vá para outra cidade, outro bairro, outra casa. Quem sabe você tem alguma frustração e penaliza Jesus por isso. Jesus tem culpa do que os homens fazem uns para os outros? Certamente não. A Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, desfazer a contenda, desfazer as frustrações, colocar um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova filosofia de vida. Então, ele prepara os discípulos no capítulo 9, do verso 5, dizendo, eu vou enviar vocês. Primeiro ele dá virtude, no capítulo 9, verso 1. Ele prepara as pessoas, ele capacita. E é o que nós estamos aqui hoje. Ainda que não estamos totalmente capacitados, mas virtude nós já temos. É de vir à presença de Deus, é de levar uma palavra de conforto a você, é desconstruir essa construção maligna que talvez o seu coração abrigou, recebeu. Está decepcionado com a vida, decepcionado com a esposa, com o esposo, decepcionado com a família, decepcionado com a igreja. Mas eu lhes convido a dar uma volta por cima disso aí. Olhe para Jesus. Em que Jesus nos decepcionou? Em que Jesus falhou conosco? Pelo contrário, ele veio, deu a sua vida por nós. Deu a sua vida por quem nós não o conhecíamos. Ele nos conhecia e por isso ele veio. Ele soube, ele sabe, ele sabia, desde a fundação do mundo, que nós somos vítimas do engano. Nós somos vítimas de uma trapaçagem maligna que Satanás veio colocar, que nós poderíamos ser semideuses, poderia conhecer. Olha bem o que Deus disse, olha, vocês têm todo o jardim, como pregou o nosso pastor Iber, vocês têm todas as árvores, desde a árvore da vida, árvores frutíferas, frutas que serviriam de vitaminas, proteínas, mas o bem e do mal vocês não toquem nessa árvore, porque tocando nela, vocês vão conhecer o mal. E nós sabemos que todo mal, terminando com L, todo mal é mal, termina com U. Todo mal traz problema, todo mal nos desvirtua da presença de Deus. Todo mal nos causa constrangimento, nos causa angústia, nos causa dor, nos causa sofrimento. Foi isso que Jesus quis dizer, que Deus quis dizer, quando disse, vocês não toquem no mal, porque vai desabrochar uma fruta ruim, vai desabrochar um quadro negativo, um quadro que vai lhes causar decepções. E Jesus vem e se apresenta no Lucas capítulo 9, nos dando virtudes para vencer esse mal, nos dando ferramentas para vestir, para nos desviar desse mal. E se nós formos confrontados com ele, a Bíblia diz, eu vos dou poder para pisar em serpente, escorpião. Veja, meus irmãos, que Jesus nos eleva a vencer os piores demônios, os piores espíritos, as virtudes das trevas do seu grau máximo, que é a serpente, que simboliza Satanás, escorpiões, classe de demônios que provocam muitas dores. Então Jesus disse, eu vos darei virtude, eu vos darei poder, mas como você pode receber de alguém poder se você não o conhece, se você não caminha com ele? Eu vos convido nesta manhã a caminhar com Jesus, chegar perto de Jesus. Ele vai te dar poder para você dar uma volta por cima em teus traumas, em tuas decepções. Eu creio que é isso, presbítero Ricardo.
o que Deus nos trouxe nessa manhã. Está entrando pessoas aqui no nosso chat e certamente, por exemplo, a irmã Elza ali de Viamão, né? Que o Senhor abençoe esta irmã. Eu não sei a sua vida, o seu quadro emocional e espiritual no momento, mas nós estamos aqui para dizer: se você está bem, continue melhor. Se você está bem, procure melhorar. Se você já tem virtudes, procure chegar mais perto de Jesus, que a fonte é inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável de paz, é um conselheiro maravilhoso. Sabe aquele conselho que resolve o nosso problema? Esse conselho está em Jesus. Você precisa fazer o seu projeto de vida como está. Até aqui, qual é o seu projeto? Deu certo? Deu certo o seu projeto? Se não deu, eu te apresento um novo projeto, um projeto infalível, um projeto que não vai ter restrições, um projeto que nos garante vitória em todas as áreas. Nós só precisamos andar com ele. Os discípulos chegaram a ele chamou eles, e a primeira coisa que ele deu foi o ensinamento de como vencer as obras das trevas. Ele começou a nos dar classificações maravilhosas. Como, por exemplo, vocês vão ser um sabor para a terra. Vocês vão ser o sal da terra. Vocês vão poder entrar na casa do rico, do empresário. Você vai poder entrar na casa do pobre. Você vai poder entrar em todos os lares. É o papel do sal. O sal está presente. E ele disse: se você chegar nessa casa, tiver sal, mas não tiver luz, quando vocês entrar, vocês vão ser a lâmpada de Deus na terra. Você vai ser acessórios desse ambiente. Uma casa sem luz, irmãos, ela, ainda que o sal não perca o sabor, fica complicado. Quem sabe você está sem luz e sem sabor. É nesta manhã de terça-feira, nós vamos trazer sabor para a sua vida. Nós vamos desconstruir as desilusões, as decepções, os seus traumas. Eles podem ser colocados diante do Senhor. O Senhor absorve e Ele nos ensina. E através do apóstolo Paulo ele diz: esqueçam das coisas velhas. Esqueçam dos tropeços, dos erros que o ser humano cometeu. Quem sabe você cometeu um erro. Vendeu uma propriedade que era sua e agora está em aluguel e não consegue pagar. Esqueça esse trauma. Volte a colocar os pés no chão. Procure errar menos. Quem anda com Jesus erra muito menos. Não é que nós não venhamos errarmos, mas nós estamos ao lado de quem tem poder de nos canalizar a vitória, de nos conduzir a um comportamento vitorioso. É isso que nós estamos fazendo aqui, em nome dos cavalheiros, Ministério de Restauração, oportunidade que nos foi concedida pelo nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, a mesa diretora, enfim, os departamentos. Caiu para nós hoje lhes dizer: chega de frustrações, o Senhor é bom e Ele quer vos ajudar como tem nos ajudado, né, presbítero Ricardo? Amém. Glória a Jesus. Temos mais algumas participações, aleluia. Estamos aqui junto com Jovita Vaz, Paz, Oração e União, Jovita Silveira Viamão, e Elza Vaz, Ciota Vaz, Paz, Oração e União. Essa família eu estive há 2 meses atrás visitando. Glória a Deus. Está no meu coração, tenho orado, está nas minhas orações. Tenho orado pela maninha, aleluia, a filha e a irmã, aleluia, dessas irmãs aqui que estão participando. Nós estivemos ali orando, aleluia, nos alegramos, aleluia, na sua presença. Não teremos a oportunidade de visitá-la novamente, minhas irmãs. Deus abençoe nessa manhã. Glória a Deus. Também,
aleluia, irmã Lília Maria Teixeira Soares, peço oração pelos meus filhos, familiares, área espiritual, livramento, demais áreas, pais, irmãos e família, visão do mundo espiritual, livramento, restauração familiar. Eu creio. Deus abençoe minha irmã. A irmã Lilian também faz parte da nossa área ali da Vila Jardim, onde nós temos acompanhando, temos orado. Aleluia, ela tem se alegrado conosco. Deus abençoe seu pai, a sua mãe, que Deus, aleluia, possa dar vitória para eles que estão enfermos. Aleluia, a irmã... Glória a Jesus, a irmã Ema já tem ido ali nos cultos, o irmão tem ido buscar ela tem se alegrado conosco, como antigamente ela estava participando do coral, da União Feminina. Aleluia, está fraquinha, mas está ali firme com Jesus. Deus Glória abençoe, a Deus. minha irmã. Celso Cavalheiro, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Ó, glória a Jesus. Mais um líder dos cavalheiros, aleluia, lá de Viamão. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Grande o teu trabalho aí e sempre está nos ajudando, aleluia, na obra, aleluia, na obra dos cavalheiros, aleluia. Moisés Eliel, também o nosso secretário dos cavalheiros. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Jesus. Lília Maria também diz, paz. Por minha vida, sabedoria, revelação, resposta e direção de Deus. Um agir de Deus na minha vida, eu creio. Deus abençoe, minha irmã. Também Tatiana Tiade Parodi, aleluia. Deus abençoe, ela também diz, de Santa Maria. Glória a Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Eu creio que essa minha irmã também é sempre ativa no ministério, o seu esposo, ela é cantora, seu esposo ali, eu acho que creio que fizeram ali junto comigo a escola de missões, Glória lá a em Bom Deus. Retiro. Deus abençoe esse casal maravilhoso que está com a mão no arado, não larga, aleluia, sempre se alegrando com Jesus. Aleluia. Silvana Holanda, de Fortaleza, paz, oração e união. Glória a Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Minha irmã, que Deus, que Jesus esteja com a senhora aí em Fortaleza e abençoando a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos pedir para a irmã, a nossa querida irmã que está ali nos estúdios, irmã Valquíria, colocar um hino. Amém? Glória a Jesus. Que está tudo acabado, cercado por todos os lados, não tem como escapar. São tantas lutas que formam uma barreira, com certeza é passageira, a vitória vai chegar. Tenha fé que essa luta vai passar, vai andar sob o mar, como Jesus andou. Você deve olhar sempre pro alto, de onde vem teu socorro, vem do Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo ele afundou. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo ele afundou. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Aleluia! Levante a sua mão e confie neste Deus. Confie nesse Deus que acrescenta a tua fé nesta manhã. Ele acrescenta a tua fé neste dia. Aleluia! Tenha fé que esta luta vai
Jesus andou. Você deve olhar sempre pro alto, de onde vem teu socorro. Vem do Senhor, as barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo ele afundou. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo ele afundou. Entrega os teus caminhos e serás vencedor. Entrega os teus caminhos e serás vencedor. Entrega os teus caminhos e serás vencedor. Confia nele, confia nele e serás vencedor. Aleluia, glória a Deus. A irmã Tatiana está dizendo aqui, sim, irmão Ricardo, estivemos no curso de missões. Deus abençoe minha irmã, o seu esposo, eu agora não me recordo o nome dele, glória a Jesus, mas foi uma bênção nas nossas vidas quando estivemos fazendo aquele curso, glória a Deus. Os irmãos são lá de Santa Maria, são firmes na obra, trabalham ali na obra incansavelmente, glória a Jesus. Também um recado do nosso superintendente de Cavaleiros interino, presbítero José Dani, aleluia. Agora dia 15, que é feriado, 16 e 17, sábado e domingo, os cavaleiros estarão, aleluia, fazendo uma reforma no templo aqui da sede internacional. Então ele nós convidamos todos os cavaleiros que puderem aqui estar nos ajudando, aleluia, ali junto conosco, pegando na obra, aleluia, para esse grande trabalho. Tem trabalho ali para aqueles que têm conhecimento de pintura, lixamento, coisa, e também para aqueles que não têm conhecimento técnico, mas também que possam estar nos ajudando ali. Provavelmente no dia 15 eu estarei junto com os irmãos, mas dia 16 e 17 não estarei, que eu estarei em Bom Retiro, aleluia, lá no retiro dos professores. Então, eu e a minha esposa, nós estaremos trabalhando lá no retiro e não poderemos estar ajudando os irmãos, os nossos irmãos cavalheiros, que estarão aqui na sede internacional. Glória a Jesus. Então, que esse trabalho é para nós prepararmos a nossa igreja, né? Nós temos ajudado, a igreja tem ajudado diversas, aleluia, áreas, diversas áreas pelo interior, aqui por Porto Alegre, e a nossa sede está... Nós não temos dado uma ajuda ali que necessita, e como nós vamos ter um grande congresso aqui, nós precisamos deixar arrumada a nossa casa, né? Quando vai vir visitantes, vai vir missionários do mundo inteiro, aleluia, visitantes, e ver a casa não tão adornada, não tão arrumada, é feio para aquele que está proporcionando a festa, né? Então, que nossos irmãos cavalheiros estejam firmes, nos ajudando aqui nessa obra, nesse momento que nós estaremos fazendo essa reforma ali no templo. Glória a Jesus. Agradeço a todos os irmãos que estarão ali nos cooperando com essa obra. Aleluia. Aleluia. Outro sim. Glória a Deus. Nós teremos, aleluia, nós tivemos batismo no mês passado, final do mês, começo desse mês, aleluia, lá no Vale da Oração, e tivemos uma alma, aleluia, ali da área Vila Jardim, que desceu as águas, aleluia. A irmã Isabel, irmã Isabel, que está nos acompanhando ali na Vila Jardim,
e já estava com o propósito de se batizar. O pastor deu o discipulado, ela fez o discipulado. Nós temos, todas as quartas, o pastor já dá o discipulado para os irmãos, né? Aleluia, fala de Jesus, fala como é que é a obra, aleluia, puxa a nossa orelha, aleluia. Mas ela fez aqui na sede internacional, fez o discipulado e desceu as águas. Nós nos alegramos com a nossa irmã, mais uma irmã ali que está entrando para a união feminina, entrando para o corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. É isso, meus irmãos. Pastor, mais uma... Nós temos ali mais 3, né, se preparando para o batismo, que é as 2 jovens e mais o filho da irmã Simone, né? Mas não se pode também empurrar para a água, né? Eles têm que querer a direção, pedir a direção de Deus e o desejo de se batizar, né? Exato. Glória a Deus. Mas eu acabei no capítulo 9, no verso 5, falando sobre frustrações, né? E o verso 6 é interessante, que de Lucas 9, que os discípulos saíram e não fizeram acepção de nenhum lugar, de nenhuma casa, de nenhuma morada, e chegou até a casa de Herodes. Não sei se ele sabia ou chegou o conhecimento a Herodes. E esta pregação, esta visita, mexeu com a consciência de Herodes. O verso 7, até o verso 9, verso 7, o evangelho mexeu até com a cabeça de Herodes. Verso 9, como assim? Ele pensou, como assim? Eu mandei matar João? Quero dizer para os irmãos que o desejo de pregar, a virtude que Jesus deu, não se concentra simplesmente a uma pessoa. Pode ver que o evangelho foi pregado a todo mundo. E a ordem é pregar a toda criatura, então precisa-se também de um grupo ampliado para que o evangelho alcance o mundo. E foi o que aconteceu na igreja primitiva, na era inicial do evangelho, que saiu um para Samaria, outro ficou em Jerusalém, outros foram para as aldeias. Era gente batizando pessoas, dando estudo até em carroça, né? Aleluia. Coisa tremenda. Jesus prepara-nos, ó Deus, prepara-nos, irmãos, simplesmente transmitindo um conselho, vai lá e diga isso. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. O discípulo se faz, irmão, transmitindo o que Jesus nos fez. É uma das maiores aulas que o ser humano recebe e que passa, é simplesmente testemunhar, dizer o que Jesus fez. Quem sabe você está em casa parado, tipo água de poço, trazendo uma expressão sulina aqui do nosso Rio Grande, né? Quem sabe você está estatizado, está parado, levanta a cabeça, ouve o que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Você vai encontrar mendigos em porta de igreja, você vai encontrar pessoas debaixo do viaduto, você vai chegar em casa de pessoas da alta sociedade, da sociedade média, como encontrar o Herodes, chegou no conhecimento dele. É porque alguém levou. Nós precisamos, irmãos, nos exercitar na fé. O Espírito do Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, para nós você, levanta a cabeça. Levanta essa cabeça, Deus quer te dar virtude, mas você precisa se levantar. A Bíblia diz para um profeta,
que estava exilado, que estava na Babilônia. Põe-te em pé, filho do homem, eu quero falar contigo. Primeiro Deus nos coloca virtudes em nosso corpo, nos coloca ânimo, faz nós ficar em pé. O evangelho é para levantar a moral, levantar a parte emocional. Quem sabe você está aí com depressão. Nós temos pessoas que têm sintomas de depressão. Aliás, irmão, depressão não é só para pobre. Depressão também pode alcançar pastor, alcançar profeta. Olha o caso do Elias. Elias tinha um quadro depressivo. A pessoa, quando entra em depressão, presbítero Ricardo, ela não quer conversar com ninguém. Ela não tem vontade de se alimentar. Ela se esconde na sua caverna. Ela cria uma caverna. Elias já tinha uma caverna pronta. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus vai lá e combate essa depressão. De repente, Elias está dentro de uma caverna e ele ouve uma voz, e essa voz é de Deus, essa voz é do profeta, essa voz é nossa. Em nome do Senhor nós vos trazemos. Que fazes aí, Elias? O que a caverna vai te proporcionar, a não ser te encolher, a não ser te fazer tu ficar intro? Pensar só em você, pensar nas mágoas, nas tristezas, nas frustrações. Nesta manhã, nós estamos aqui para te dizer, levanta-te. Seja você Herodes, seja você o mendigo da porta, o aleijado da porta formosa. Levanta a cabeça, o Senhor te chama, o Senhor te diz, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão direita. Nesta manhã, Deus quer tomar você pela sua mão direita. Em nome de Jesus, eu deixo esta meditação, esta palavra. Herodes ficou apreensivo, mexeu com a cabeça dele, mexeu com a consciência dele. Quando disseram, porque ele pensava que era só João Batista que pregava. Quem sabe você pensa que só eu, presbítero Ricardo, perdão, o pastor tem essa capacidade. Não, Deus quer capacitá-lo. Ele vai na praça buscar pessoas. Ele vai buscar pessoas sem nenhuma condição, sem nenhuma capacidade, mas ele capacita. Ele foi juntando pela praça até chegar parte da tarde, ainda tinha gente que estava aceitando Jesus. Eu te convido, aceita esse meu conselho. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, levanta desse estado declinável que você se encontra. Jesus te dá virtude. Verso 1 do capítulo 9, ele transmite poder. Eu quero transmitir virtude para você. É manhã de levantar, é manhã de sair deste teu conforto. Saia desta área de conforto. Vai ter um conforto eterno para nós quando Jesus nos levantar da terra. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus por essa palavra, né, meus irmãos? Aleluia, já está terminando a nossa programação. Vamos aqui... Nosso irmão presbítero Rogério, aleluia, ele já teve uma participação aqui conosco e provavelmente na próxima programação da Vila Jardim ele estará aqui conosco. Deus abençoe meu irmão, abençoe a sua família, o senhor aí no seu trabalho, amém? E também a minha esposa, Loreci Belos, aleluia, também está participando conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estaremos orando para... Deus abençoar todos os nossos irmãos que estão videologados conosco e aqueles que verão essa programação mais tarde ou outro dia, que Deus possa abençoar suas vidas. Glória amém? A Deus. E possa ficar esse ensinamento que o pastor nos trouxe aqui para cada um de nós. Deus abençoe. Pastor, faça essa oração final. Amém. Glória a Jesus. Amado Deus e soberano Pai, em nome Santo do é o teu Senhor nome, Jesus, com a sua Nós te permissão, agradecemos, Senhor. com a permissão de nossos ouvintes, nós adentramos em seus lares para pedir a bênção do Senhor sobre a vossa vida. Que o Senhor venha restaurar o seu coração, venha mexer com a sua consciência, venha tocar em sua alma para a salvação. Eu oro também pela irmã Dona Terezinha, a mãe da irmã Simone, que está também começando conosco, e hoje tem uma cirurgia, se não me falha a memória. Mas em nome de Jesus,
Eu abençoo esse lar, eu abençoo o lar dos teus servos, Aleluia. da irmã Lília, a irmã Loreci que está conosco, irmão Rogério, meu genro Renê, presbítero da igreja, minha filha Fabiana, lá em Palhoça, cuida da congregação na cidade de Forquilinha, no bairro Forquilinha, cidade de São José. Em nome do Senhor Jesus, que toda a força do mal seja destruída, que o Senhor transmita poder através da nossa oração. Alcança, Senhor, esta vida que está cabisbaixa, que está depressiva. Levanta-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Por onde quer que andares, tem essa promessa para aqueles que servem a Deus. Em nome de Jesus, abençoa minha esposa, tua serva, meus filhos, meu lar, o lar dos teus servos ali na Vila Jardim. A todos os nossos irmãos, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar nos despedindo dizendo: paz, oração e união. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. O teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o